Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal e a esse quadro que se chama Tarô da Flor, onde você recebe conselhos para o mês de março dessa vez, através dos objetos que vocês escolherem. Então, já vão aí escolhendo, né? Vocês já sabem como funcionam. Hoje eu trago para vocês aqui o perfuminho, esse quartzo babadeiro rosa, o baúzinho também, todos muito graciosos. Escolham aí por qual objeto vocês se magnetizam, porque a gente vai começar a falar sobre a energia desse mês de março, hein? Se vocês quiserem elaborar o fevereiro de vocês, tem muitos conselhos aqui para os signos, através dos objetos no canal. Então, já curta esse vídeo, já se inscreve no canal, já compartilha com as amigas, tá? Vamos lá! Escolheram? Agora nós vamos falar com quem escolheu o perfuminho. Se você escolheu outros objetos, você pode passar o vídeo, tá? Tem aqui na descrição todas as minutagens. Então, vai lá ver e clica que você já vai direto para o objeto que você escolheu. Agora nós vamos conversar com o pessoal que escolheu o perfuminho. Vamos lá. Tarô, sobre o que é o mês de fevereiro... De fevereiro, não. Tarô, sobre o que é o mês de março para a galera do grupo 1. A Imperatriz. Muito legal. Uma carta que fala sobre criação, criando algo novo, conectados com o elemento terra. Como foi seu fevereiro, hein? De onde você vem para chegar até aqui? Para adentrar nesse março? Vamos entender o que mais o tarô vai dizer para vocês. Aqui, ó, a Rainha de Ouros, super sincrônica com a Imperatriz. O jogo está se desenhando um jogo bem potente, um jogo legal aqui para vocês do grupo 1, hein? Vamos lá, tarô. Mais conselhos para a gente ler as cartas de forma integrada. Rei de Espadas. Só mais uma. Três de Paus. Vamos lá. Bom, gente, março promete aí para vocês colheitas de frutos, tá? A gente vai começar aqui falando de novo sobre a Imperatriz. Ela é uma carta que é muito conectada com o elemento terra. Ela fala sobre os nascimentos, sobre as gestações, né? Ela é a nossa Pachamama, Mãe Terra. Então, mostrando já um março de plantações aí, de criações, né? A Rainha de Ouros, por sua vez, é uma carta que fala sobre a gente se conectar com a nossa sensualidade. Essa sensualidade tem a ver com esse magnetismo, trazendo para vocês a potência de frutos materiais, tá? Enquanto o Rei de Espadas, olha que interessante, tira o rei e uma rainha. Então esse mês de março é um mês para vocês terem autoridade naquilo que vocês fazem. Então pensa nesse Rei de Espadas como uma liderança intelectual. Ele é muito conectado com o signo de Libra, ele fala muito sobre a diplomacia e sobre ser um líder e não um chefe, né? Conseguir conquistar as coisas através da diplomacia, mas conseguir vender as suas ideias de uma forma clara, objetiva, né? Então é uma característica muito racional. Então ele mostra aqui para vocês na metade do mês essa potência de vocês criando algo, sendo aí donos do próprio negócio, da própria forma de ganhar dinheiro aqui, né? Então, mostrando aí não só a Imperatriz, mas como a Rainha de Ouros, duas conexões muito fortes com o elemento terra, sobre essa manifestação da energia criativa no mundo. O Rei de Espadas, que fala muito do mundo das ideias, como concretizá-las também na realidade, né? E o Três de Paus, para o final do mês, vai mostrando aquela colheita desses frutos, né? Paus é esse naipe do fogo que fala sobre as nossas ações. Então, muito legal esse jogo, muito interessante, um caminho muito coerente aqui que o tarô traça para vocês no mês de março, tá? Quem escolheu o perfuminho tem aí potência para mês de março, potência material, conexão com a sua natureza, com o seu corpo, tá? Então,
olha para isso, olha, se expõe de uma forma mais sensual. Isso para você não tem nada a ver com vulgaridade, com objetificação de corpos. O tarô ele não fala sobre essas coisas, ele entende a energia sexual como sagrada, então olha para o seu corpo como essa potência mesmo, porque existe aí prosperidade para vocês nesse mês. E liderança, um lugar de liderança intelectual. Esse 3 de paus aqui mostrando então no final do mês, você escolhendo os frutos dessa criação que vocês estão iniciando aí no começo do mês. Então, assim, um jogo muito legal, ótimo aqui para vocês. Não vi problemas aqui nesse jogo, hein? Vamos lá tirar um conselho final para a gente terminar esse jogo. Olha aí. 2 de pentáculo. Mais uma carta de ouros, gente. O 2 de pentáculo, ele aconselha você a manejar a sua energia material. Então, às vezes, no momento que a gente precisa investir, a gente quer poupar. Então, seja consciente, seja inteligente. Aí esse é um jogo que fala sobre inteligência, sobre estratégia e sobre dinheiro, sobre energia. É um jogo muito potente aqui para março, para vocês que se magnetizaram pelo objeto 1, que é o perfuminho. O 2 de pentáculos, ele dá esse conselho final de que vocês, às vezes, não precisam abrir mão de uma coisa, de um trabalho, de um projeto, para se embrenhar em outro, né? Então, ele traz aqui, ó, olha a imagem, esse jogo de cintura, de manejando a energia material, tirando de um lado para colocar no outro, sabe? Às vezes aquela primeira base é que te ajuda num segundo ofício, num segundo trabalho, num segundo projeto. Às vezes é esse segundo projeto que alimenta financeiramente esse primeiro, que é mais básico, mais estrutural para você. Então é um jogo também que, olhando aqui, a gente vê e fala sobre empreendimentos e sobre trabalho, né? Um jogo que promete prosperidade nesse mês de março para vocês. Então é isso. Me siga, compartilhe com as pessoas, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos porque já já tem conselhos para os signos aqui no canal. Agora eu quero falar com vocês que escolheram ele, o quartzo rosa. Vamos conversar? Como vai ser esse março por aí? Como vocês estão? Me conta primeiro nos comentários se vocês tiveram um fevereiro cheio de coisas como o meu, como que tá aí para vocês, como vocês chegam no mês de março, né? O tarô ele sempre fala sobre esse percurso, sempre é legal a gente perceber de onde a gente vem para onde a gente vai. Vamos lá. Primeiro vamos tirar uma energia primordial aqui, a cena inaugural. Sempre que aparece a primeira carta numa consulta, eu acho muito importante porque os inícios dão todo o tom, né? Então aqui a gente tira através do tarô do Nosotras. Vamos entender, se concentrem aí comigo. Qual a energia para o grupo do objeto 2 sobre o mês de março, tarô? Olha aí, as enamoradas. Tarô está dizendo que vocês precisam fazer alguma escolha nesse mês de março. Vamos entender melhor de que escolha é essa? Geralmente as namoradas falam sobre escolhas em nome do amor, né? E aconselha muito a gente a se priorizar e a gente escolher por amor a nós mesmas e não por amor a outras pessoas, porque senão a gente pode cobrar e é isso, né? Quando a gente não tem o amor para nós mesmas e a gente quer oferecer isso para as pessoas, isso não chega às outras pessoas, né? Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então vamos lá. Tarô, mais 3 cartas para a gente elaborar o mês. 3 cartas para a gente elaborar um mês do grupo 2, o mês de março. Rei de espadas. Rei de espadas também saiu para o grupo 1, hein? 78 cartas ficam saindo nas mesas. Vamos lá. E é legal que se vocês assistirem os dois, vocês vão ver que o caminho é completamente diferente. 5 de espadas. Tá, vamos lá. Um mês bem mental aí para vocês. De bastante racionalidade. E o eremita. Vamos ler essas cartas
de forma conjunta, entender o que elas estão querendo dizer. Bom, as enamoradas, elas falam sempre sobre a gente fazer escolhas em nome do amor, tá? Então, já pega esse conselho. Se você estiver diante de uma escolha, de duas opções, pensa sempre assim, o que representa amor por mim mesma, né? Por mim mesma. Então, é isso. A primeira coisa que a gente pode falar aqui é sobre isso, sobre vocês estarem precisando tomar uma decisão. A carta das enamoradas pede para que a gente não tome a decisão sobre os prazeres rápidos, e sim pense mais a longo prazo, que essa decisão precisa ser bem tomada, porque ela gera consequências. O Rei de Espadas é aquela carta que fala sobre a liderança intelectual. Ele é conectado com o signo de Libra e ele é uma potência máxima da razão, né? Ele é o rei, a autoridade aqui do naipe de espadas, que fala sobre novas visões de mundo, que fala sobre conflitos, porque ele visa quebrar os nossos padrões mentais, né? Os padrões que a gente repete. Ele precisa trazer pra gente essa consciência dos nossos poderes mentais, da nossa própria consciência, do que é essencial, né? A gente aprende a sentir e a pensar com as outras pessoas, com as pessoas que nos criam, né? Com as nossas figuras parentais, com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, até mesmo com a igreja. Então chega um momento da vida em que a gente precisa pensar por nós mesmos. E aqui o tarot tá dizendo que em março você tá pensando por você mesmo, tá? Vocês aí desse grupo 2. Então, para olhar para essa potência que você tem de liderança intelectual, de conseguir as coisas que você quer através da diplomacia, da estratégia. O 5 de espadas diz que ali no meio do mês de março existe você se conscientizando sobre as suas limitações. Então pode ser que você tenha pegado muitas responsabilidades aqui, está sobrecarregado no mês de março. Então, se você está assistindo isso no começo do mês, já pega essa dica, tá? Talvez essas escolhas que as enamoradas estejam aqui falando, propondo, tem a ver com você não se sobrecarregar demais nesse mês. Porque se você fizer isso, às vezes liderando aí alguns grupos, né, se colocando aí à frente, sempre para também provar para si mesmo, provar para as outras pessoas a sua capacidade de liderança, pode ser que no meio do mês você esteja sobrecarregado. Então faça isso por amor a si mesmo, né? Saiba quais as coisas você pode se responsabilizar e se comprometer, para que não chegue no meio do mês e você esteja aqui como nessa figura, tendo esse chamado do deus Apolo aqui, para que você comece a limar as coisas que você não está dando conta de fazer. Então essa carta ela pede essa conexão com as suas limitações. Às vezes você não tem know-how para fazer aquilo que você está querendo fazer, às vezes você não tem espaço, às vezes você não tem tempo, então você precisa recalcular a rota, para que você não se sobrecarregue, não se sinta muito cansado aqui. E tudo a ver, porque o tarot diz que você faz isso, que ao se sentir sobrecarregado no meio do mês, existe no final do mês um momento de reclusão, um momento que você vai se introspectar e tomar consciência dos seus limites, do seu tempo, né, da sua velhice aqui, da passagem do tempo. Então, muito interessante esse caminho, porque ele começa aqui propondo algumas escolhas e ele vai explicando pra gente que essas escolhas precisam ser racionais, estratégicas, por amor a si mesmo, que você se conecte com as suas limitações, aquilo que você pode e que você não pode fazer, quais são as suas batalhas e quais não são, quais são as batalhas dos outros. Às vezes a gente não tá bem, a gente para pensar, os problemas são das outras pessoas, deixe elas também que resolvam. Lógico que você pode apoiar, pode ajudar, mas desde que isso não te soterre, não te deixe exaurida. Depois, aqui no final do mês, então, você toma essa consciência e começa a viver de acordo com as suas possibilidades, com aquilo que você tem, sem querer muito mais do que aquilo que você é, do que aquilo que você tem, consciente da sua energia. Essa carta aqui do Eremita fala de Cronos, então essa conexão com a paciência, com o tempo, um momento que não é super extrovertido, mas mais introspectivo da vida. Vamos tirar um conselho final? Tarô, um conselho final para esse grupo. Opa, 2 de paus, olha que legal. Lembra que eu falei que você recalcula a rota? Essa carta ela reforça isso mais uma vez. Tá falando que você cria novas metas, né? Então é um mês para você fazer essas escolhas têm a ver com você criando novas metas para o seu futuro.
olhando aqui para esse eremita. Então é como se nesse momento presente, em março, você começa a entender melhor as suas possibilidades, quais os seus dons, qual a sua capacidade de liderança, quais os seus limites, quais as limitações que o espaço, o tempo te dá, que o seu corpo te dá, que a sua idade te dá, sabe? E aí você se conecta com isso, porque antes da gente superar qualquer obstáculo, a gente precisa vê-lo e aceitá-lo. Essa superação, né? É aceitar primeiro, antes de mais nada. Então aqui tá falando da aceitação da sua energia desse momento e que aí sim você consegue criando novas metas para esse mês, né? Para esse e para os próximos aí. Março é começo de ano novo astrológico, então é um momento muito legal também para a gente recalcular a rota e recalcular as nossas metas, que a gente começa lá em janeiro iludidos, né? Cheios assim de, nossa, muita coisa vai acontecer, cheio de metas, às vezes super, que vão nos frustrar ao longo do ano. Chega em março a gente toma consciência e dá uma enxugada nessas metas. Então faça isso, anote aí as suas novas metas. E é isso. Um super beijo para vocês, galera do Objeto 2. Me siga, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam. Se vocês escutarem esses conselhos no começo do mês, volte aqui depois, no meio do mês, para me contar se realmente essas coisas tocaram seu coração. Esse conselho não é para todo mundo, é para quem se magnetizar aqui por essas cartas, se conectar aqui comigo. Se não fizer sentido para você, tá tudo bem. Um super beijo. E agora nós vamos conversar com vocês que escolheram este objeto aqui, o baúzinho. Vamos lá entender como vai ser o março de vocês? Como foi fevereiro? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Foi muito cheio de coisa, não foi? Foi tranquilo? Como vocês adentram esse mês de março, né? Mês de março é mês de ano novo astrológico, né? A entrada do sol em Áries aí. Então, é um momento muito legal também pra gente fazer uma consulta de tarô, fazer uma consulta astrológica. Se quiser, me chama aí lá no Instagram, @brumalha.flor. Vou deixar aqui na tela o meu @ do Instagram. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar. Tarô, eu peço, então, a energia primordial para o grupo 3, para o mês de março. Se concentrem aí comigo, se conectem. Vamos lá. A estrela, uma carta muito linda de esperança. O que aconteceu em fevereiro, hein, pessoal? Que vocês estão ativando aí a estrela da esperança. Vamos entender melhor. Tarô, do que essa carta tá dizendo? Qual a energia desse mês? Conta pra gente. Pajem de copas. Olha lá, já vai se desenhando um jogo super sensível nesse mês de março. Mais uma, tarô. Traz pra gente aqui. Rei de copas. Nossa, gente. Pajem de copas, rei de copas, a estrela. Vamos lá. Só mais uma. E a gente já começa a fazer a análise. Mais uma, tarô. A lua. Um jogo super sensível, super amoroso, um jogo muito bonito. Vamos conversar? Bom, a estrela, gente, que é essa primeira carta que dá o tom do mês de vocês, é uma carta que fala sobre a gente se apegar à fé e a ter esperança, tá? Então, depois de um momento difícil, essa carta sempre aparece. Por isso que eu perguntei para vocês como foi esse mês de fevereiro, como que estão as coisas por aí. Porque essa carta, ela geralmente aparece depois de algum momento turbulento, de alguma crise, porque ela é aquela luz no fim do túnel. A estrela sempre representa a nossa guiança, a nossa guia, aquele pontinho que a gente consegue olhar e seguir e falar, não, vai dar tudo certo, mês que vem vai ser melhor, né? Então, muito linda essa carta. E aí, quando eu pergunto, né, do que essa carta está falando, o tarô já começa dizendo aqui
sobre amor próprio, sobre o Narciso. Essa é uma carta que fala de extrema prioridade quando a gente começa a, depois também de alguma separação, de algum tempo difícil relacionado aos sentimentos amorosos, às nossas emoções, aos nossos relacionamentos. Ela mostra que volta a surgir no nosso coração esse quentinho gostoso que a gente chama de amor. Então, que o primeiro passo para a gente voltar a amar, para a gente se abrir para um novo amor, para uma paixão, é o amor por nós mesmos, né? Então é esse cuidado. Então o Narciso sempre aconselha isso. Aqui no tarô mitológico sempre fala, né, que as outras pessoas podem encarar isso como certo egoísmo, individualismo, mas que isso é necessário, né? Que primeiro a gente precisa encher o baldinho do nosso coração para depois isso transbordar e tocar as outras pessoas e os outros seres, tá? No meio do mês, o Rei de Copas, ele adverte aqui para uma questão quando a gente está mentalizando muito sobre as questões do coração. Então, ao que me parece, vocês estão aí cheios de fé, né? Às vezes até de encontrar um relacionamento, às vezes já conhecer alguma pessoa, vai conhecer uma pessoa, mas está se priorizando, tá firme ali naquele lugar de não, eu em primeiro lugar, eu não vou cair de novo nessa, eu não vou me anular na minha próxima relação, vai dar tudo certo dessa vez. Só que aí chega no meio do mês, vocês já vão para o outro campo, já estão mentalizando muito, já estão, ao invés de sentir, já estão olhando mais para esse lado do pensar, das caraminholas, sabe? Essa carta do Rei de Copas representa muito o medo de se relacionar, por conta de alguns traumas passados. A gente vai falar nesse jogo bastante sobre lembrança, sobre passado, né? Então é como se você tem a esperança, tá? De curar o seu coração, curar o seu amor próprio, a sua confiança, resgatar aí essa fé em si mesmo, a princípio, né? Mas ainda existe medo, existe algum trauma. E aí essa carta do Rei de Copas não sai para falar assim, olha, para de ser bobo, solta isso daí. Não, porque a gente não tem botão, né, gente? Seria bom se tivesse, mas a gente não tem. Então, essa carta fala, perceba que quando você tá um pouco amedrontado, com medo de sofrer novamente, coisas que você já sofreu, você atrai pessoas assim também. Então, tanto o Pajem quanto o Rei de Copas, aqui as lâminas da corte, falam sobre pessoas que podem estar no seu relacionamento, no seu círculo de relacionamentos. Então, você pode, aí no começo do mês, ter um contato com pessoas que se priorizam, que se amam, isso pode ser um exemplo para você. E no meio do mês, você pode até se apaixonar ou se relacionar com uma pessoa que está um pouco retraída, e porque você também está retraída, né? Então acho que é sempre importante a gente ver o quanto a paixão tem a ver com esses espelhamentos. No final do mês, a gente sai aqui a carta da Lua, que fala sobre algumas ilusões, algumas confusões, mas é como se essas situações todas do mês te levassem também para um lugar do inconsciente, né? Então aqui essa carta da Lua fala muito sobre a intuição, sobre as mensagens que estão vindo pelos sonhos. É como se essa situação aqui, desse medo, né? Desse controle de você não querer soltar e se entregar e mergulhar em alguma aventura amorosa ou o que quer que seja, te traga aí para esse lugar de lembranças, de memória, para que algumas coisas do passado sejam vistas e curadas, mas que por hora existe aí uma nebulosidade. Pensa que no final do mês vai ter anoitecido para vocês. Então, na noite, né? Na noite a gente precisa estar com os sentidos mais aguçados, a intuição mais atenta, né? Porque a gente não está vendo com clareza o que está acontecendo. Então, vamos tirar um conselho final sobre esse jogo. É um jogo que fala de amorosidade, um jogo que fala de você ser gentil com você, até mesmo nessa mania de querer controlar os sentimentos. Talvez isso seja uma característica, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tem um motivo, né? A gente se construiu dessa forma, então não se culpe também. Como conselho final, você tira o 5 de pentáculos, que é uma carta também aqui desafiadora. O 5 de pentáculos, ele fala sobre algumas perdas até um pouco de confiança. Então, aconselho aí você também a olhar para isso, né? O valor que você se dá. Esse jogo todo tá falando disso, assim, de você parar para pensar no quanto você se valoriza. O tarô diz que tem potencial para isso, mas que você precisa alimentar
aqui o seu amor próprio, porque existe em algum lugar por aí algumas perdas de questões, inclusive que pode ser material, tá? Que pode estar relacionada ao trabalho, ou até a questão sexual mesmo, sabe? Alguma coisa material que você se sente escasso nesse momento e que te atrapalhe aí nesse resgate da sua confiança em si mesmo, nessa sua autoestima. Mas isso é só um momento para você pensar, para você também se conhecer melhor, para você lembrar de onde vem, né? Essas crenças aí que te limitam. Então é isso. Espero que faça sentido para vocês. Espero que essa carta da esperança aqui, a carta da estrela, brilhe aí no seu coração, tá bom? Um super beijo. A gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreva nesse canal, comenta, compartilha, dá aquele joinha que é super importante para mim e envia aí para as amigas que você sentir, né? Às vezes você tá aqui tão sensível, às vezes você sabe de alguma amiga que tá precisando ouvir palavras como essas, né? Se quiser marcar uma consulta, me chame no Instagram, @brumalha.flor. Um beijo e vai assistir os outros vídeos dos signos que eu vou lançar.